O pessoal vai se aproximando. Hoje é sábado, o povo está meio preguiçoso hoje, mas nós vamos começando devagar. Vamos lá. Nós paramos em 2 Coríntios 3:16. 2 Coríntios 3:16. 2 Coríntios 3:16 diz assim: mas o véu pode ser tirado. 2 Coríntios 3:16. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Quando ele se voltou para o Senhor, o véu foi tirado. Essa é uma palavra profética, hein? Amém? Quando Moisés se volta para o Senhor, o véu é tirado. Quando a pessoa se volta para o Senhor, o coração é quebrantado. O véu é tirado. Ele consegue entender as coisas de Deus. Mas tem que se voltar para o Senhor, né? Tem que abrir o coração para Deus. Tem que permitir que Deus faça essa obra. Né? Tirar o véu é quebrantar o coração. Amém? É deixar de andar endurecido. Né? É amolecer o coração e permitir que Deus fale ao coração. Né? Vamos ler aqui um comentário do artigo. 2 Coríntios 3:16. Quando um judeu se converte ao Senhor, reconhecendo como o Messias, quando um judeu reconhece Jesus como Messias, o véu lhe é retirado. Quer dizer, ele começa a entender o plano da salvação por meio de Jesus. Amém? Ele começa a entender que tudo aquilo que ele estava esperando, na verdade, se concretizou em Jesus. O véu é tirado, o seu coração se quebranta. Amém? E ele recebe o entendimento. Ele recebe o conhecimento, que levam à sabedoria e que leva ao entendimento. Amém? Aleluia. Quando a pessoa é levada ao entendimento, é porque ele agora consegue praticar aquilo que ele conheceu. Amém? Aquilo que ele sabe. Né? Então ele fica claro para ele. Né? Então, o que acontece? Quando o véu é tirado, ele reconhece, fica claro para ele que todos os tipos e sombras da lei se cumpriram no Filho de Deus. Amém? Ele pega tudo aquilo que a lei, tudo aquilo que a lei revelou, tudo aquilo que a lei mostrou, inclusive até os utensílios da religião, né? A forma de cumprir a religiosidade, ele começa a entender que aquilo não é nada mais do que sombra, tipos e sombra, uma representação do que estava por vir. Por exemplo, ele começa a entender que o altar é o nosso coração. Ele começa a entender que o verdadeiro sacrifício foi feito na cruz. Amém? Tá? Que o nosso sacrifício agora já não é mais de animais. O nosso sacrifício agora diário, amém, é as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa forma de servir a Deus. Ele começa a entender que tudo aquilo, amém, que era figuras, agora se tornou realidade em Cristo. Né? Jesus, o cordeiro que era morto como sacrifício, se tornou a realidade em Jesus. Jesus era o cordeiro. Amém? Então, quando o véu é tirado, ele começa a entender que todas as figuras, todos os tipos, todas as sombras da lei se cumpriu em Jesus Cristo. Se cumpriu em Jesus. Vamos ler aqui Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, versículo 16 e 17. Veja só o que está escrito em Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que deve comer ou beber, sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Amém?
as festas judaicas, tudo aquilo, todos os aparatos da religião judaica, versículo 17, olha o que Paulo chama. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que era figura, que era coisas que tipificavam, amém? O que ia acontecer no Novo Testamento, aquilo acabou. Porque a nossa realidade agora é Jesus Cristo. Aleluia. O que era uma figura se tornou real. É Jesus. Jesus se tornou a realidade para nós hoje. Tá? Eu vou repetir aqui. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que deve comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Você veja como o evangelho é simples e as pessoas gostam de complicar? Já reparou? Já reparou que as pessoas estão sempre criando figuras, amém? Para colocar nos cultos? Já reparou? Já reparou como as pessoas gostam de usar tipos e figuras no culto, quando na verdade nós não precisamos de mais nada disso? Apenas adorar a Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu não preciso de uma vela. Eu não preciso de um crucifixo, amém? Ainda que possa ser até um símbolo, né? Um símbolo do cristianismo, mas para o culto não representa nada, amém? O culto, o que precisa para um culto? Para um culto precisa de mim e de você, amém? Precisa que nós se ajuntemos, cantamos e lemos a palavra e oferecemos a Deus o nosso culto. É isso que precisa. Eu não preciso de rituais, amém? Eu não preciso fazer rituais no culto a Deus. O culto a Deus agora ele é oferecido no Espírito, amém? De uma forma invisível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso buscar tipos e figuras do Velho Testamento e colocar no culto oferecido a Cristo, porque isso já não é mais aceito e nem necessário. Amém? O culto a Deus é o mais simples possível. O culto a Deus, quanto mais simples, melhor. Aleluia. Né? E eu vejo tanta gente se complicando, e complica, e põe tanta coisa no culto, tanta coisa, né? E fica com conversinha fiada, enganação, sabe? E um monte de irmãos, e o pior é que essa gente ajunta um monte de gente. Esse povo, ele consegue atrair uma multidão. E você sabe por que ele consegue atrair uma multidão? Porque aqui no Brasil tem muita gente mística. Amém? Então, o evangelho que oferece esse misticismo, amém? Nos tipos, das figuras, ele atrai muita gente, né? Porque o povo gosta de sincretismo. Essa mistura de religião. O povo gosta. O povo gosta. Quando uma igreja evangélica, para atrair, coloca ali figuras da Umbanda, do Candomblé, que eu não tenho nada a ver com eles. Amém? Que Deus abençoe a vida deles ali, né? Eu não fazem parte do meu culto, mas também respeito a vida deles. E eles têm a liberdade que a gente tem, né? Mas eu não preciso pegar deles os utensílios, as coisas que pertencem a ele e colocar no meu culto. Amém? No meu culto a Deus. O meu culto a Deus é simples. Eu não preciso de misturada, né? Tá? O máximo que a Bíblia pede para mim usar é o azeite. É o máximo. Que é quando a pessoa procura a cura. Quando a pessoa procura cura, quando você quer abençoar a vida da pessoa, quando você quer ministrar algo na vida da pessoa, o máximo é o azeite, amém? Que serve como um ponto de contato, percebe? Tá? Mas quando a pessoa alcança um nível de espiritualidade e de entendimento, né, o azeite é até pouco usado dentro da igreja.
Porque ela mesmo recebe a bênção de Deus pela fé dela. Deu para entender? Então o culto a Deus é a coisa mais simples que tem. É a forma mais simples que tem. Entendeu? Tá? Então, todos esses utensílios judaicos, amém? Que o povo, muitas igrejas evangélicas põem para dentro do culto, para nós não serve mais. Amém? Isso é invencionice. Isso são meios de atrair pessoas que gostam de figuras, né? São pessoas que gostam do sincretismo, gostam do místico, não é verdade? Tá? Então são atraídas, acham bonito aquilo, o pastor cria uma fantasia, né? Fantasia, olha, você vai ser abençoado se você tocar nesse manto, é o manto de Jerusalém, é o manto da Judéia, amém? Não, irmão, não tem manto de Jerusalém, nem manto da Judéia. Amém? Você tem que tocar em Jesus, em espírito e em verdade. Amém? Você tem que se concentrar, amém? E pela fé, ó, apalpar Jesus em espírito e verdade. Deu para entender? Tá? Isso as pessoas não querem, sabe por quê? Porque é mais difícil. Amém? É mais difícil. É mais fácil crer numa mentira do que crer numa verdade. Né? É mais fácil crer numa mentira do que crer numa verdade. Entendendo? É por isso que eu estou me afastando desse jornalismo das mídias aí tradicionais. Tanta mentira que eu prefiro ficar mais na internet, vendo ali o jornalismo no YouTube, do que ficar vendo ali esse jornalismo nessas televisão, né? Tá? É muita mentirada. Tá? Mais um versículo aqui para a gente entender isso. Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Quer dizer, a religião judaica continua. Amém? Os judeus continuam sacrificando da forma deles. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Elas não conseguem. Amém? A lei por si só não consegue mudar a vida de ninguém. Amém? Não consegue transformar a vida de ninguém. Tá? Eu vou dar uma continuidade aqui para ver se pego mais alguma coisa. Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Amém? Então, quando elas levam lá o sacrifício ano após ano, a única coisa que serve é para mostrar que continuam sendo pecadores. Nunca encontram perdão. O sacrifício vindo por meio de animais, amém? Ela não consegue receber o perdão. Tá? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois o sangue de touros e de bode, aqui, ó, pois o sangue de touros e de bode não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Ele está falando de si próprio.
Jesus está falando de si próprio. Amém? Que todo aquele sacrifício feito com animais, Deus não aceita. Amém? Porque aquilo era apenas uma figura que representava o próprio Jesus. E agora Jesus está se oferecendo, amém? Como sacrifício vivo. Olha aqui, ó. Primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o único sacrifício, o sacrifício de Cristo. Aleluia! Que serve amém, no lugar de todos, tá? E foi oferecido para todos. E no qual desse todos está eu e você, tá? E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados. Nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Aleluia. Agora nós entendemos o quê? Que os sacrifícios feitos pelos animais, com o sangue dos animais, não eram capazes de trazer o perdão para o homem. Mas o sacrifício feito por Jesus, amém, foi capaz de trazer o perdão para o homem. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem colocado no teu coração que o sacrifício de Jesus Cristo é o que você crê, é o que você acredita, é o que você confia. Se você crê que Jesus morreu por você na cruz, que ao terceiro dia ele ressuscitou, e de que ele vive para todo sempre, amém? Aleluia. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz perdoa você de todo o pecado, te limpa, te purifica e coloca você no caminho da santificação. O sangue de Jesus leva você a viver um novo caminho. Oh, glória a Deus! Aleluia! O que representou o sangue quando foi oferecido ao Pai, amém? É que nos deu o direito do perdão. Não o sacrifício de bode, não o sacrifício de vaca, não o sacrifício de animais, mas o sacrifício de um homem. Aleluia! O sacrifício do derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus aceita o sacrifício de Jesus, ao mesmo tempo ele aceita o homem, liberando o perdão para o homem. E o homem agora ele é aceito por Deus. Por isso, os sacrifícios de boi, de bode, os sacrifícios do Antigo Testamento, todos eles eram uma figura, amém, daquilo que iria representar o sacrifício de Jesus. Tá? E com o diferencial, o do Antigo Testamento não tinha o poder de fazer nada. Não perdoava, não limpava e não purificava. O de Jesus perdoa, limpa, purifica e santifica. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Acredite, creia, Jesus morreu por você na cruz do Calvário para te dar vida. Amém? Para que você nasça de novo, tenha uma vida com Deus e receba o Espírito Santo e viva em obediência. Tá? Então tá aí, 2 Coríntios 3:16. Vamos para 2 Coríntios 3:17. 3:17 e 18. Vamos para o 3:17 primeiro. 3:17. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Irmãos, quantas coisas boas tem nesse versículo 17 aqui. Amém? Aquilo que é de mais importante, liberdade. Aquilo que a gente luta diariamente, para nós termos a nossa liberdade, tá?
Eu vou ler aqui o comentário do artigo que eu estou me guiando, e depois nós vamos discutir esse assunto, tá? Esses dois versículos precisam ser interpretados à luz do contexto do capítulo 3, em que salientada a glória superior da aliança do Espírito. E eu já vou ler já todos esses versículos e vou comentar, tá? Em contraste com a glória inferior da antiga aliança. Vamos ver agora o que é a aliança do Espírito, o que é a aliança, tá? Que do Espírito Santo é capaz de fazer na vida do cristão, tá certo? Tá? É o ministério dinamizado pelo Espírito. O Espírito Santo agindo a favor do homem. Tá? Vamos lá, pessoal. 2 Coríntios 3:3. São versículos que nós já até passamos, né? Mas que vai trazer lições para nós. 3:3. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Quem é que coloca no coração do homem, amém, as leis de Deus? Tá? Quem é que vai no coração humano, amém, e coloca lá a lei de Deus? E depois ajuda esse mesmo ser humano a obedecer e cumprir as suas leis, as leis de Deus. Amém? Aleluia. Tá? Então eu vou fazer um resumo aqui. O Espírito coloca as leis de Deus nos nossos corações e nos ajuda a obedecê-las. É o Espírito Santo, tá? Por isso que o ministério dinamizado pelo Espírito. É o Espírito Santo, amém, que cria um dinamismo no ministério apostólico, no ministério de Paulo e no ministério da Nova Aliança. A lei, o ministério da lei, não tinha a presença do Espírito Santo, não tinha a dinâmica, a ação do Espírito Santo. No ministério da Nova Aliança, nós trabalhamos com o quê? Com o dinamismo do Espírito Santo, com o agir sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem e coloca no coração do homem as leis e que ajuda o homem a obedecer essas mesmas leis. Tá? Versículo 6, outra forma do Espírito agir, do Espírito atuar. Quer ver? É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Lembra? Lembra? Amém? Que a lei escrita mata e a lei colocada no coração humano dá vida, porque é o Espírito que vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Então, novamente, nós vemos aqui o agir do Espírito na aliança, na nova aliança, na nova forma de Deus agir, não é verdade? No ministério da nova aliança. O Espírito nos capacita, amém, a servir a nova aliança. É o Espírito que nos capacita a servir a nova aliança. Tá? Eu não posso servir a Deus da nova aliança pelo meu próprio eu. Amém? O meu eu é impossível servir a Deus. Eu preciso do Espírito Santo, amém? Trazendo um novo nascimento para mim e me capacitando a servir a Deus. Hoje eu sirvo a Deus em espírito. Eu sirvo a Deus, amém? Porque o Espírito Santo me ajuda a servir a Deus. Versículo 3, capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 8. Diz assim: quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Isso quer dizer,
o Espírito manifeste em nós a glória de Deus. Hoje nós recebemos a glória de Deus pela manifestação do Espírito Santo. Lá em João 15 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu, Jesus e o Pai, viremos nele e nos manifestaremos a ele. De que forma que o Pai e o Filho se manifestam na vida do homem que ama a Deus? Hein? Por meio do Espírito. Aleluia. É o Espírito que traz a presença de Deus para o coração do homem. É o Espírito que manifesta a glória de Deus no coração do homem. Que coisa gloriosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 3, 18, diz assim, olha: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, aleluia, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe o que quer dizer isso? É o Espírito Santo que, através de nós, manifesta a vida e o caráter de Jesus. Aleluia! É o Espírito Santo que nos torna mais parecido com a pessoa de Jesus. Lembrando, Jesus é o tipo de homem que Deus Pai deseja que todo filho dele se pareça. Amém? Jesus é o tipo de homem que Deus deseja que todo homem se pareça. Então é o Espírito Santo que nos torna parecidos com Jesus. É o Espírito Santo que nos torna semelhante a Deus, a imagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que manifesta a glória e me faz parecido com Jesus. Que coisa linda, né? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito que traz a aliança da liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios 3,17, eu vou repetir o versículo, porque tem muita coisa ainda para falar sobre a aliança do Espírito de liberdade. Olha o que diz, ó, o 17. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Aí existe liberdade. O Espírito Santo está em você, então você é livre. Dá uma olhada aí em Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Olha aqui, ó. Aleluia. Aqui, ó. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém? Aleluia. Amados, quanta gente quer tornar os crentes escravos, colocando um monte de jugo em cima do crente. Seja livre, meu irmão. Seja livre. Jesus já te libertou. Hoje você vive a aliança da liberdade, tá? E essa aliança da liberdade, primeiro, ela vem por meio de Cristo. Foi Cristo que nos libertou. Foi Cristo que nos libertou. Essa aliança, aleluia, ela vem por Jesus Cristo. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu sou livre. Se Jesus mora dentro de mim, o Espírito dele está em mim, eu sou livre, tá? Veja algumas coisas que Jesus nos libertou e o que o diabo quer nos escravizar, tá? Primeiro,
E eu acho que aqui é um conteúdo grande, né? Jesus nos liberta, a aliança do Espírito, a aliança da liberdade, nos liberta da condenação e da escravidão do pecado. Amém? O pecado não pode mais te fazer escravo. Você não precisa mais fazer a vontade do diabo, do pecado. Você está livre do pecado. Amém? Sabe, toda coisa errada que você praticar hoje, você tem que levar ela ao tratamento. Amém? A cura, a libertação. Toda vez que você notar que você faz alguma coisa errada, e aquilo é constantemente, isso tem que ser tratado. Amém? Isso você vai diante de Deus, confessa isso diante dele, fala o que você está fazendo de errado. Amém? Ali você vai receber o perdão e você vai receber a cura. A cura é a libertação. Amém? O Espírito Santo vai tirar de você, tá? Vai mudar o teu comportamento. Aquele comportamento viciado em coisas erradas vai sair da tua vida. Amém? Aleluia. Você vai se libertar daquilo. É só reconhecer. É só não gostar do que é errado. Amém? Não, esse comportamento não é um comportamento sério de alguém que é crente, de alguém que serve a Deus. Então eu vou mudar. Amém? Mas como que eu vou mudar? Contando com a ajuda do Espírito Santo. Eu vou chegar diante de Deus, dizer para Deus, Deus, me perdoa, esse comportamento não te agrada e eu quero mudar. Amém? Eu quero mudança, eu quero ser transformado nessa área da minha vida. Tá? E aí eu vou trabalhar aquilo na minha vida. Amém? Eu vou decidir não ser aquilo mais. E eu vou decidir ser alguém que serve a Deus de verdade. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a trabalhar no teu comportamento e no teu caráter. Amém? É uma parceria, entendeu? É uma parceria. Não é você sozinho largando. É o Espírito Santo ajudando você a largar aquilo que está prejudicando você mesmo. Está prejudicando a tua vida. Tá? Romanos 6, versículo 6 e depois o versículo 14. Amém? Romanos 6, versículo 6 e depois o versículo 14. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Eu vou ler de novo. Amém? Olha que coisa linda. Veja se não é o que eu estou falando. Dá uma olhada aí, ó. Tá? Eu estou falando que a aliança da liberdade, a aliança do Espírito, a aliança da liberdade, ela nos liberta da condenação e da escravidão do pecado. E olha o que Paulo fala em Romanos 6, 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza, o que é a velha natureza? Natureza pecaminosa. A natureza viciada em fazer a gente pecar, tá? A velha natureza pecadora já foi morta com Cristo. Amém? Deu para entender? Aquela natureza viciante de pecar, ela já foi colocada na cruz. É nisso que eu tenho que crer. Eu não posso continuar sendo viciado em coisas erradas. Eu tenho que acreditar, amém, que o poder dela foi destruído na cruz. Então agora eu tenho que contar com a ajuda do Espírito Santo para eliminar esse vício completamente da minha vida. Percebe? Por exemplo, a Bíblia manda eu falar coisas que edificam. Que saia da vossa boca somente coisas que edificam. Que toda palavra torpe seja arrancada de nós. Então, se eu percebo que eu falo palavrão, que eu xingo,
Amém? E que isso é uma coisa viciante, viciada em mim. O que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar isso. Eu tenho que chegar diante de Deus e dizer para Deus, Deus, eu quero mudar a minha forma de falar, porque eu sei que esses palavrões não te agradam. Essa palavra torpe de falar não te agrada. Então eu quero mudar meu vocabulário. Eu quero ter um vocabulário que realmente represente a tua pessoa aqui na terra. Me ajuda. Amém? Aí você reconhece que esse vocabulário não pertence a Deus, que é um vocabulário que estraga a tua imagem. Amém? Tá? Estraga a tua imagem. Muitas coisas boas deixam de acontecer na tua vida, porque você usa esse vocabulário, você acaba atraindo muita coisa ruim para você, por causa dos xingamentos e do palavrão, tá? E aí você resolve mudar. E aí o que vai acontecer? O Espírito Santo, ouvindo a tua oração, ouvindo a tua confissão, vai começar naturalmente, quando você menos esperar, vai começar a mudança do teu vocabulário. Amém? Aconteceu isso comigo, pessoal. Quando eu vim para Jesus, de 100 palavras, olha, 90 palavras, acho que não, vamos colocar aí, vai, 95 palavras, se misturava entre gíria e palavrão. Palavrão e gíria, tá? Se você conviver comigo hoje, você não vai ver eu falando palavrão, amém? E gíria, muito pouco, amém? Eu falo gírias hoje mínimo, muito mínimo, as gírias que eu falo hoje, né? E não são gírias pesadas, são bem leves, não é verdade? Por quê? Porque eu entendi isso, A minha velha natureza, a natureza pecaminosa, eu deixei ela na cruz, amém? Tá? O que permaneceu de pecado na minha vida, eu vou tratar, eu vou procurar arrancar da minha vida. Essa aqui é a verdade. Vamos ver mais um versículo aqui. Romanos 6,14. 6,14. Olha o que diz. É o complemento. Ó. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém? Sabe que é o que mantinha vocês escravos do pecado? A lei. Porque a lei é que dava força para o pecado. Porque a única coisa que a lei serve é mostrar que você vive no pecado. Amém? Tá? Por isso que o pecado também é chamado, amém, de uma natureza, uma lei que rege o homem. Uma lei pecadora. Uma lei que traz a natureza pecaminosa. Entendeu? Tá? Eu vou repetir. Tá? O pecado não dominará vocês. Agora, vocês não são mais escravos dessa lei. Essa natureza não pode mais ter poder sobre a vida de vocês, a não ser que você deixe, a não ser que você goste, a não ser que você queira. Amém? Agora, se você quiser romper com o pecado, não é se você quer. Se você quer servir a Deus, você tem que romper com o pecado. O pecado não pode mais te dominar. Amém? As coisas erradas não podem mais ser algo natural na tua vida. Tá? Quando elas acontecerem, elas têm que ser identificadas, tratadas e arrancadas da sua vida. Contando com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tirar da tua vida aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são controlados mais pela lei, mas pela graça de Deus. Agora quem domina vocês é o Espírito Santo. Aleluia. Agora vocês têm a ajuda do Espírito Santo. O Espírito de Deus é que dá para vocês essa liberdade. Aleluia. Oh, glória. Romanos 8, versículo 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Diz assim. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida
por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Vou repetir. Amém? Agora já não existe nenhuma condenação livre da condenação. Amém? A aliança da liberdade. A liberdade trazida pelo Espírito. Agora já não existe nenhuma condenação, né? Já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Aleluia! Livrou você do pecado e da morte. Livrou você da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus! Você hoje é livre, completamente livre. Você está livre, simplesmente livre. Amém? O pecado não tem mais domínio sobre você. Opa! Fiz uma coisa errada. E agora? Estou condenado? Não. Não existe nenhuma condenação em você. Então o que eu tenho que fazer? Simples. Simples. Amém? Simples. Vai aos pés de Jesus. Confesse para o Senhor o que você percebeu. Amém? Eu sugiro que você coloque isso num papel. Amém? Olha, puxa vida. Como eu estou falando de palavrão, eu vou usar o palavrão como exemplo. É o negócio mais comum hoje em dia, né? Tá? Olha, eu falo muito palavrão. Então eu vou escrever aqui, eu não quero mais falar palavrão. E eu vou fazer disso que eu escrevi aqui a minha cédula de oração. Eu vou trabalhar em cima disso. Espírito Santo, me ajuda a não falar mais palavrão. Espírito Santo, me ajuda a controlar minha boca, minha língua. Eu estou prejudicando a minha relação com Deus. Estou prejudicando a minha relação com o próximo. Eu estou afastando muitas pessoas boas do meu caminho pela minha linguagem má. Amém? E eu quero ter uma linguagem sadia, uma linguagem saudável, uma linguagem que mais atrai do que espanta. Amém? Aleluia. Aí o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai santificar você. O que é santificar? Ele vai mudar o teu comportamento. Santificar é o Espírito Santo te mudando, te transformando. Então toda vez que você notar alguma coisa te incomodando no teu comportamento, tá? E às vezes a gente não percebe. Então a gente tem que observar as críticas. Observa as críticas. Observa as pessoas quando elas te criticam. Algumas pensam que está te fazendo mal. Amém? Mas mal elas sabem que você é observador da tua própria vida. Tá? Então às vezes as pessoas falam para te machucar. Né? Elas exaltam, amém, algo errado em você para te ferir e te machucar. Transforma numa coisa boa. Sabe que eu não tinha notado isso? É mesmo, eu tenho essa falha, eu tenho esse defeito. Vai para o meu caderninho de oração. Amém? Eu vou orar por esse meu defeito, essa minha falha. Obrigado, inimigo. Obrigado, você quis me ofender e eu estou transformando isso numa bênção na minha vida. Espírito Santo, muda isso aqui em mim. Aleluia. Viu? Então, até as críticas ruins servem para o Espírito Santo transformar você. Tá? Mas preste atenção quando a palavra te confrontar. Quando o pastor, por meio da palavra, confrontar você. Amém? Não fica zangado, nem ferido, nem machucado. Leva na boa. Amém? Opa, puxa, se está me confrontando, e se realmente eu pratico isso, deixa eu escrever aqui. Tenho que mudar essa atitude. Né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade de teologia, eu era um garotão. Amém? Eu era novo. Quando eu me formei, eu tinha 5 anos na fé. Eu me formei no ano de 89, né? 89. Participei da formatura de 90,
porque em 89 não tinha aluno suficiente para fazer a formatura. Na época era o pastor Antônio Carlos, que era o diretor da faculdade, né? Aí o Antônio Carlos falou, vamos fazer uma formatura só, então a formatura foi em 90, amém? Tá? Então eu me formei em 89. Em 89 eu me formei, em 90 eu peguei lá, ó, eu participei da formatura. Então, aquilo para mim, nossa, me deixou orgulhoso, sabe? Só que fez mal para mim no começo. Por quê? Eu não soube lidar com o conhecimento. Então eu fiquei meio soberbo, fiquei meio vaidoso, tá? Mas em vez de baixar a bola, eu não. Às vezes até humilhava as pessoas, pelo muito conhecimento que eu tinha. Eu saí fresquinho da faculdade, então eu sabia muito mais do que muita gente que às vezes estava há anos na igreja, né? E aí, meu irmão, eu descobri que eu estava na soberba, eu estava no orgulho, e aquilo Deus não estava se agradando de mim. Amém? Mas eu levei tanta confrontação, amém? E eu ia para o culto de ensino, você que é soberbo, você que se exalta facilmente, você pensa que só porque você fez teologia, e não citava o meu nome, era o ensino que se falava para todos os obreiros, amém? Mas aquilo mexeu tanto comigo, que eu falei, meu Deus do céu, eu estou errado, preciso mudar. E aí eu coloquei lá, eu orei, irmão, acho que eu orei 1 ou 2 anos, pedindo para Deus, Deus me faz ser humilde, me dá humildade, tira a soberba do meu coração, tira a arrogância dentro de mim, tive orgulho. Irmãos, eu me tornei uma pessoa quebrantada, amém? Jesus me tornou uma pessoa bem mais humilde do que eu era, mas eu apanhei, amém? Eu passei por um processo que você não imagina, um processo que eu chamo de o processo da quebradeira, amém? O processo da quebradeira. Eu fui quebrado de tudo quanto é jeito, amém? Fui quebrado, e passava humilhação, e eu não entendia, eu era novo, né? Para mim tudo era novo. Eu fui criado na faculdade, né? O meu discipulado foi na faculdade, a minha igreja era na faculdade, né? Tanto é que a gente depois fundamos a congregação da Assembleia no Marapé, fundamos a Assembleia de Deus na Vila Telma, foi os meninos amigos meus que fundaram lá, quer dizer, a nossa igreja era faculdade na época, né? Por isso que o pastor Antônio Carlos era nosso pastor. É porque a gente vivia na faculdade naquele tempo, né? Tá? E aí o que aconteceu? Muito interessante, né? Eu fui quebrando, irmãos, até ser o que eu sou hoje, né? E eu ainda preciso melhorar, amém? Ainda precisa de alguns detalhes, amém? De quebrantamento, tá certo? Tá? Então é assim que Deus faz. Pegue tudo que você perceber de errado na tua vida e torna isso motivo de oração. Você vai ver como você vai começar a mudar teu comportamento, sem você forçar a barra, amém? Sem você ficar aí se matando, dizer, ai, vou para o inferno, porque o diabo tem domínio na minha vida. Esquece isso, nenhuma condenação há sobre você. Você está no caminho da santificação. Amém? Essas coisas vão sumindo naturalmente na tua vida, tá? Você já teve coceira no braço? Coceira? Amém? Quando você tem coceira, o médico passa um remédio para você, né? Uma pomada, geralmente é uma pomada. Aí você passa a pomada na coceira, no primeiro dia não tem muito efeito, a pele fica até vermelha, né? Tá? Aí você passa no segundo dia, já não está mais com aquela coceira toda, mas está lá ainda as feridas. Aí você vai passando, daqui a pouco o que acontece? Sai a coceira, sai as feridas e fica a tua pele lisinha. Por quê? Porque a pomada foi te curando, aleluia. Sabe, essa coceira é o pecado da tua vida, é as coisas erradas que você pratica.
Amém? São os defeitos, as falhas, as fraquezas, as coisas que você chama de fraqueza, né? Aleluia, é as coceiras. É as coceiras. Vou pegar a pomada. O que é a pomada? É a unção, é o azeite, é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo vem, amém? E vai limpando você, primeiro dia, segundo dia, amém? Aleluia. Tem coisas que demoram 1 ano, 2 anos, mas sai, amém? Mas sai. Deus abençoe você, amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? O ministério do Espírito, aliança da liberdade. O Espírito traz a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, ali existe liberdade, tá? Essa liberdade vem por meio de Jesus Cristo. Essa liberdade, tá, nos liberta da condenação e do escravo e da escravidão do pecado. Ainda dentro desse assunto de escravidão do pecado, eu tenho mais 2 textos para a gente discutir. E nós vamos discutir na segunda-feira. Segunda-feira, 11 horas da manhã, eu volto com a escola de discípulos. Vamos orar? Vamos orar? Eu vou tomar uma aguinha aqui e a gente vai entrar em oração. Pastor Renata vai me ajudar em oração? Está livre? O Espírito já te libertou? Fernando, tem muita gente pegando dengue. Precisa disso mesmo, né? Fernando, você perguntou para mim como evangelizar o surfista. Como evangeliza um pecador, rapaz. Surfista é pecador. Ele é igual a qualquer uma pessoa. Tá? Agora, a gente tem que saber evangelizar as pessoas, né? Sabe? Quanto mais você se aproxima do pecador como um amigo, porque tem crente que chega no pecador como inimigo, né? Já vai mandando o pecador para o inferno. Nossa, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, né? Não é assim. Você tem que ser amigo. Você tem que tratar o pecador como amigo. E eu vou dizer uma coisa para você. Se tem alguém tranquilo e pacífico e gosta de amizade, é o surfista. Amém? Tá? Então, quanto mais pacífico você for, mais amigo e mais companheiro você for, mais proximidade você vai ter desse grupo de pessoas. Amém? Tá? E de uma forma amigável, você vai se filtrando junto com eles ali, né? E daqui a pouco você está falando de Jesus para um ou outro dos surfistas. Amém? E aí, falar de Jesus para eles é como falar de Jesus para qualquer pessoa. Amém? Tá? Se tiver aberto, eles vão te ouvir. E alguns não querem saber disso não. Tá certo? Mas te respeitam, viu? Te respeito. E hoje no meio dos surfistas, tem muitos evangélicos evangelizando eles. Né? Tem muito, eu conheço o pastor, o menino, meu amigo, que surfou comigo quando eu tinha 16 anos. Hoje ele é pastor. Amém? Hoje ele é pastor. O Jairzinho, meu parceiro, né? Foi surfista, disputou o campeonato. Jojó de Olivença, parceiraço. Amém? Um abração. Se o Jojó aí no Guarujá estiver me vendo, né? Tá? Hoje o Jojó é um missionário nessa área de surf aí, dos surfistas. Foi um dos pioneiros nessa área de evangelismo no meio dos surfistas. Tem muita amizade nesse meio aí. Amém? Tá? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Vamos. Pastora Renata, vamos orar?